Boa tarde a todos. Eu tenho imensa honra de estar aqui. Gostaria de agradecer aos organizadores do evento realmente pela grande produção desse evento, pelo feliz encontro de dois sistemas diferentes. Gostaria de agradecer ao Dr. Ricardo Perlingeiro, meu caro colega magistrado, pelo convite. E a minha fala aqui será sobre as recomendações do Conselho Nacional de Justiça. Bem, o Conselho Nacional de Justiça é o órgão criado, instalado em 2005, para aperfeiçoar a administração do judiciário e aperfeiçoar, fiscalizar, supervisionar o serviço público de prestação da justiça. Muito bem. É então um órgão administrativo. Como surgiram essas recomendações sobre a saúde pública? Enquanto o Supremo Tribunal Federal era presidido pelo ministro Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes convocou uma audiência pública envolvendo e convidando a todos os atores sociais na saúde pública. Isto porque era crescente o número de ações judiciais que versavam sobre demandas aos serviços públicos de saúde. E o ministro Gilmar, como presidente, despachava e decidia aquelas suspensões de segurança, suspensões de tutela antecipada, que, enfim, que assomavam ao Supremo Tribunal Federal, manejadas pelos órgãos públicos, pelos serviços públicos de saúde, tanto da União quanto dos estados e municípios, que se viam constrangidos a cada vez mais, de forma crescente e intensa, a fazer dispêndios e a atender às determinações judiciais que, segundo eles, lhe causariam grave dano. Então, pela primeira vez, não tendo o ministro nenhum processo específico envolvendo a matéria, mas tendo apenas as suspensões de segurança, ele convocou a audiência que foi prevista para durar 2 dias e se estendeu por 5 dias, e houve realmente um grande debate, e ali se recolheu um precioso acervo sobre todos os pontos de vista que circulavam em torno da questão da judicialização das políticas públicas de saúde. Todos os que estavam ou a favor ou que tinham críticas lá compareceram e puderam falar, e isto foi muito importante. Mas não querendo que esta promoção, esta audiência caísse no vazio, ele gostaria de dar sequência e criar alguma política para o setor, para o judiciário. Então, ele convocou um grupo de estudos. Este grupo de estudos, ele se debateu, se examinou todas as propostas, todas as questões que foram trazidas na audiência pública e sugeriu algumas medidas. Algumas foram aceitas, outras não. Então, o ministro Gilmar Mendes e o Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão administrativo, baixou então esta recomendação, que é a recomendação número 31. E ela começa por dizer que recomenda aos tribunais a adoção de medidas visando a melhor subsidiar os magistrados e demais operadores do direito para assegurar maior eficiência na solução das demandas judiciais envolvendo a assistência à saúde. Então, esta é o início dessa recomendação. Então,
a recomendação faz diversas considerações, ao passo que afirma a relevância da matéria para garantir uma vida digna à população brasileira. E vincula-se, então, nesse aspecto, ao princípio da dignidade humana, prestigiando o constitucionalismo. Depois, considera as dificuldades enfrentadas pelos magistrados. O juiz, à beira do leito, ele está em sérias dificuldades, porque ele não tem conhecimento médico, né? E considera, então, a carência de informações em que está e no não conhecimento da médica. Considera também e pondera que os medicamentos e outros insumos para serem utilizados no Brasil precisam da prévia aprovação da Anvisa, que é o nosso órgão regulador, e a lei, artigo 12 da Lei 6.360 e combinado com a Lei 9782, exigem que o medicamento seja aprovado. Aí ele dá uma nota assim, de precaução para com esta atuação do judiciário na saúde pública. Reafirma a importância da oitiva dos gestores públicos, bem como sobre a necessidade de assegurar a sustentabilidade e o gerenciamento do SUS. Por que isto? Aí, nesta parte, ele reconhece que a atuação judicial nos moldes que estava sendo feita, sem sequer a oitiva dos gestores públicos, poderia estar desorganizando o serviço público de saúde, e que os gestores públicos, se possível, mereceriam ser ouvidos antes, ou pelo menos de alguma forma consultados antes de alguma determinação nesse sentido. Ele atenta também para a necessidade de proteção dos doentes submetidos às pesquisas experimentais. Por quê? Porque foi colhida durante a audiência pública que os nossos pacientes poderiam estar sendo utilizados como cobaias, e o Serviço Público de Saúde, o SUS, que é um patrimônio social que deve ser defendido, poderia estar, sim, estar subsidiando e financiando pesquisas clínicas. Então, inspirado em tais considerações que faz, todas trazidas e percebidas durante a audiência pública no quadro, ele passa a recomendar aos tribunais de justiça e tribunais regionais federais que celebrem convênios para assegurar apoio técnico, composto por médicos e farmacêuticos, para auxiliar os magistrados. Então, neste ponto, deseja que os tribunais, até o final do corrente ano de 2010, tenham algum convênio com algum órgão, alguma fundação pública, enfim, que ali se disponibilize, de forma que o juiz possa, de forma imediata, se esclarecer sobre alguma dúvida que tenha, sobre alguma prescrição, sobre alguma coisa que lhe estaria sendo demandada nas ações. E o fez também porque há experiências exitosas aqui, parece que no Rio de Janeiro, junto ao Tribunal de Justiça, e em São Paulo, na Justiça Estadual de São Paulo, em que tais serviços estariam, de alguma forma, sendo prestados. Bem, também com a finalidade de subsidiar os magistrados, foi consensuado um termo de cooperação técnica, que é o termo 108/2009, firmado pelo Conselho Nacional de Justiça com as diversas instituições públicas para a criação de um banco de dados a ser alimentado pelo Ministério da Saúde e disponibilizado para ser consultado pelos magistrados, porque o juiz que está aí a atuar, está aí com a responsabilidade de decidir, ele não sabe se, afinal de contas, o medicamento, que ele mal sabe o nome, foi aprovado, se ele pode ser utilizado no Brasil, se ele é o adequado, enfim. Então, nesse aspecto, o Conselho Nacional de Justiça organizou, ou procurou organizar e dispor organização e procedimentos, tentando construir, então, por este termo de cooperação técnica, este banco de dados. Bem, também
recomendou aos magistrados, recomendou, é uma questão até que entra na jurisdição, é bastante inédita, mas recomenda aos magistrados que evitem autorizar o fornecimento de medicamentos não registrados pela Anvisa ou em fase experimental. E aí, esta recomendação se fundamenta no princípio da precaução. Se o medicamento sequer foi aprovado pela Anvisa ou ainda está lá nos países mais desenvolvidos em experimento, não parece que o poder público deva subsidiar, enfim, ou enfrentar os seus pacientes numa aventura médica. Então, em prol do prestigiar o princípio da precaução e também da legalidade, porque medicamentos não registrados pela Anvisa não podem ser comercializados ou incluídos no Brasil por vedação legal. Bom, tal proceder colocaria em risco a vida dos pacientes. Ele recomendou ainda a oitiva, sempre que possível, dos gestores públicos, por meio eletrônico, antes de apreciação de medidas de urgência. Esta recomendação visa prestigiar o gestor público, porque deve-se reconhecer que o gestor público faz um esforço para oferecer um serviço público e não poderia ser assim rasamente desconsiderado. Recomenda ainda que os magistrados verifiquem junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP, se os autores dessas ações fazem ou fizeram parte de pesquisas para novos medicamentos. Por quê? Porque constatou-se que alguns laboratórios abandonavam seus pacientes cobaias após a realização das pesquisas clínicas, negando-se a continuar a fornecer os medicamentos, quer dizer, haviam capturado um paciente e depois o abandonavam. Então, esses pacientes devem ser, o laboratório deve continuar a tratar esses pacientes que capturou. Recomendou ainda que no momento da concessão de alguma providência, existindo a política pública daquele setor, deve o beneficiário da medida judicial ser inscrito no respectivo programa. Isto por quê? Para que o gestor público possa saber que terá que contar com aquele paciente, que ele terá que disponibilizar para aquele paciente todo o tratamento, né? E também todos os cuidados, porque um tratamento, enfim, um tratamento para uma doença não se resume ao medicamento, como, aliás, foi muito bem colocado aqui pela mesa que me antecedeu. Podem existir regimes, podem existir exercícios, controle de peso e uma série de coisas, controle alimentar, enfim, que o paciente só com o medicamento não vai oferir nenhum benefício, ele terá que fazer todo o tratamento. Por fim, as recomendações constantes na letra C e D dessa nossa recomendação sinalizam para a inclusão desta temática, direito à saúde, como um ponto específico nos concursos para a magistratura, na relação mínima de disciplinas. Isto porque esta matéria, direito à saúde, embora esteja lá no direito constitucional, estejamos lá a verificá-la ao tratar do artigo 6º, 196, 200, quem vai entrar na magistratura não se dará conta que no dia seguinte poderá ter sobre sua mesa a grave responsabilidade de decidir nesta área. E não havia muito conhecimento dos conceitos operacionais, eles não eram pedidos nos concursos públicos. Então, esta recomendação se verte para as escolas de magistratura, e os promoventes desses concursos para que incluam essa dimensão nos respectivos concursos de maneira até destacada. Outra recomendação também se dirige aos tribunais para que oportunizem visitas dos magistrados aos conselhos municipais e estaduais de saúde, dispensários de medicamentos, hospitais públicos, tudo com o objetivo de conhecer a realidade de tais serviços.
Isto já ocorre, os juízes visitam os presídios, os juízes estão até nos aeroportos. Por que não fazer uma visita nos hospitais para aqueles que não conhecem um hospital público e não conhecem as dificuldades que o gestor e que também os pacientes enfrentam? Bem, uma outra recomendação dirige às escolas nacionais de formação de magistrados no sentido de promoção de seminários de estudos, congregando, além dos magistrados, os gestores públicos, defensores, procuradores e usuários do SUS para um diálogo e melhor conhecimento das realidades enfrentadas. Esses objetivos já estão assim sendo cumpridos aqui pelos organizadores deste evento. É justamente isso que se deveria fazer e é recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, observa-se que o Conselho Nacional de Justiça, na sua missão institucional, está a oferecer uma aproximação com os outros atores institucionais na área da saúde. E nesta senda, constrói gradativamente organização e procedimentos, que é um dever imposto às organizações públicas na área. O judiciário precisaria ter alguma organização, alguma política para dar conta dessas novas demandas, né? Se possível, reduzi-las, né? Porque não é tarefa do judiciário administrar a saúde pública. Ela deveria funcionar sem o acesso à justiça. Então, num contato democrático com a sociedade, procurou recolher as múltiplas perspectivas em torno do assunto. Na área pública, ela procurou fazer com que o Estado tome consciência da relevância da matéria, todas iniciativas tendentes a resolver a excessiva judicialização. Então, com esta recomendação 31, né, todos os tribunais, as casas de justiça, estão, de alguma forma, obrigadas, algumas obrigações sem um prazo, mas estão obrigadas a tomar estas providências no sentido de melhor respaldar os magistrados e se preparar para enfrentar essas demandas. Bem, seria esta a minha participação no sentido de comentar brevemente essas recomendações. Elas ainda não surtiram efeito, mas é o início de uma caminhada. E para concluir novamente, agradecendo aos organizadores do evento, eu gostaria de lembrar uma frase que, em matéria de saúde, eu gosto muito dela, e é de um filósofo, Heidegger, que em Ser e Tempo diz que o homem é filho do cuidado no seu percurso temporal no mundo. Então, os juízes têm um dever de cuidado ao se inserirem e ao jurisdicionarem numa área tão importante para a população como é a área da saúde pública. E todos nós temos um dever de cuidado também com a nossa própria saúde, que se soubermos, né, bem cuidar, tudo que não soubermos bem cuidar, nós vamos levar para frente. Então, com essas palavras, e novamente parabenizando pelo importante evento, eu não sei se cumpri a tarefa de que fui incumbida. Muito obrigada. Então, passamos à parte de perguntas. Quanto à recomendação para que o juiz não entregue medicamentos sem registro na Anvisa, estaria o CNJ proibindo que os juízes controlassem os atos de registro da Anvisa? Não me parece que o CNJ estaria proibindo que os juízes controlassem. Não, mas o juiz pode ver justamente a outra recomendação no sentido de fazer os convênios para disponibilizar apoio técnico por médicos e farmacêuticos, e também aquela outra recomendação que diz com a criação
do site, mais pelo Ministério da Saúde, mais claro a todos, e pela verificação junto ao CONEP, estas recomendações, elas, eu acho que incentivam até o juiz a verificar se aquele medicamento que está sendo demandado foi aprovado ou não. Mas não está proibindo também o judiciário de controlar a atividade da Anvisa. Não, me parece que continuamos podendo ser instados a tal por alguma ação, enfim, controlar se a Anvisa está registrando bem, mal, se está demorando muito, não está, enfim, parece que está livre, isso não houve proibição. Os medicamentos que em outros países já foram liberados, que já têm registro e já estão sendo prescritos pelos médicos, mas aqui no Brasil ainda a Anvisa não liberou. E muitas das vezes ela leva muito tempo para liberar esses medicamentos. Estaria a Anvisa postergando a liberação dos medicamentos simplesmente para fazer economia de caixa? Bem, para fazer economia de caixa, não acredito que isso ocorra. Mas, assim, durante a audiência pública número 4, tanto os profissionais da Anvisa quanto professores realizaram palestras. E, entre elas, houve uma que se verteu sobre o tempo que demora a Anvisa para registrar medicamentos. E a Anvisa, demora, na média, o mesmo período que demora o órgão europeu e o FDA norte-americano, mais ou menos 3, 4 meses. Há elementos, assim, da nossa história que demonstram que é necessário muita cautela nesta aprovação. Um deles é o caso Vioxx, né, em que demorou bastante para ser aprovado, o medicamento estava sendo solicitado até judicialmente, e depois o FDA, que o havia aprovado, voltou atrás. Outro precedente assim trágico foi a talidomida, que foi aprovada na Europa, aqui no Brasil foi aprovada também, nunca foi aprovada pelo FDA para aquela prescrição. Na Europa parece que tiraram o medicamento de mercado em 4 dias. No Brasil, nós, infelizmente, levamos 4 anos, com as consequências que todos sabem. Mas, então, eu não diria que a Anvisa, a minha presunção é de que eles são sérios, estão trabalhando dentro da legalidade e que estão fazendo o seu trabalho corretamente ao avaliar os medicamentos novos. É o que eu acho. A talidomida ainda está no mercado, mas não para esse fim terapêutico, mas ainda continua tendo alguns problemas. Não estaria o CNJ fazendo o papel de gestor do SUS, que deveria propor que deveria propor mediação de conflito, como está sendo feito no sul do Brasil, antes de judicializar e diminuir os custos para o SUS e para o Ministério da Justiça? O CNJ não pretendeu, com certeza, fazer o papel do SUS, mas apenas auxiliar na solução judicial e propiciar uma redução dessas demandas, porque muitas vezes a demanda não é necessária, o medicamento é disponibilizado. Então, talvez um encontro mais propiciar um acordo, uma mediação, como já está ocorrendo. E isto poderia ser replicado em todos os estados que tivessem possibilidade de, antes do ingresso dessas ações, terem lá um setor em que se chamaria alguém da Secretaria da Saúde: olha, esse é o medicamento prescrito, o que você pode dizer? O que pode fazer? Pode disponibilizar? Não pode disponibilizar? Por que não pode disponibilizar? Muitas coisas se solucionam assim, sem necessidade de entrada em juízo. Então,
não há esta pretensão do CNJ de fazer papel do gestor do SUS, apenas de auxiliar e prestigiar a gestão pública, que é patrimônio social. No contexto da recomendação número 31, as pretensões de custeio de tratamento no exterior estariam excluídas da proteção constitucional à saúde? A advogada Rosana Alvarenga faz essa pergunta. Bem, aí depende do juiz, não é? Depende do juiz. No contexto da recomendação 31, não há qualquer referência a tratamentos no exterior. Existe um programa para tratamento fora do domicílio. E este fora do domicílio não se refere a onde seria o tratamento. Agora, então, eu não estou falando pela recomendação do CNJ, eu estou falando por mim mesma. Entendo que no atual estágio que nós estamos, com as dificuldades que o povo enfrenta e com as evidências de que quem está sendo favorecido pelo judiciário não são os mais pobres, isso já tem 3 pessoas que nunca se submeteram a um tratamento no SUS, nem querem fazê-lo. São pessoas que têm conhecimento, relações e posição social. Então, conseguem quebrar as filas de atendimento, conseguem isto e, lamentavelmente, em grande parte, são essas pessoas que estão sendo favorecidas. Então, particularmente eu, se me viesse um pedido para tratamento no exterior, eu não o deferiria. Não sei o que fariam os ministros do STJ, o que fariam os ministros do Supremo neste caso. Eu, como juíza, na jurisdição, não o deferiria. A ausência por parte do SUS de uma política ou protocolo para doenças raras ou de baixa prevalência, com indicação de medicamentos de alto valor unitário, ou que, em caso de uso crônico ou prolongado, seja de custo elevado, não dificulta a que o magistrado atenda a recomendação do CNJ? Bem, se o medicamento está aprovado, não dificulta, não. Todas as doenças, e quando o ministro Gilmar, ele na presidência, agora ele não está mais, quando ele começou a despachar as suspensões de segurança, ele pontuava todas essas questões. Então, precisa haver programas públicos construídos para todas as doenças, mesmo que sejam de baixa prevalência. E o exemplo é a doença de Danche, e o exemplo na audiência pública número 4 foi dada por um médico do Hospital de Clínicas do Rio Grande do Sul, Dr. Picon, que lá, numa gestão muito eficiente, consegue administrar os 33 pacientes que ele tem com a doença de Danche e dar a todos eles o medicamento adequado, a custo elevado, mas a um custo razoável. Me parece que é um problema assim, de gestão. Todas as doenças que têm tratamento com evidências, pela medicina baseada em evidências, pelas evidências clínicas, devem ter tratamento fornecido pelo SUS. É claro que tem algumas coisas que não tem tratamento, não tem. Aí tem coisas que não tem cura. Bom, não sei se não dificulta que o magistrado atenda. Não dificulta, não. Eu acho que pode ser atendida a recomendação, mesmo sendo uma doença rara. Seguindo o exemplo europeu, não deveriam os países do Mercosul estreitar laços no tocante às políticas de saúde, maiormente no tocante ao intercâmbio de profissionais e de medicamentos, independente de homologação de diplomas ou nova avaliação da medicamento pela Anvisa? Bom, Rafael, o que eu vou te dizer? Seguindo o exemplo europeu, nós somos pobres, não é? Tem uma ação civil pública muito interessante, que são os brasileiros que não têm os serviços básicos públicos de saúde,
na fronteira do Rio Grande do Sul. Então, aquelas mães vão ter os filhos no Uruguai. Uruguai pequenininho, pequenininho. Bom, o Uruguai acolhe aquelas mães, as crianças nascem, as mães voltam para o Brasil, não têm direito aos benefícios previdenciários porque as crianças não são brasileiras. As crianças não são brasileiras, elas não podem aqui estudar, elas vão ter que optar pela nacionalidade brasileira, tudo porque lá naquele pequeno município não tem um atendimento básico materno-infantil para a saúde. Bom, agora, depois dessa ação civil pública rolar, passarem 5 anos, surgiu lá um programa para que possamos, nós brasileiros, utilizar os serviços públicos de saúde no Uruguai, e os uruguaios utilizaram os nossos, coisas que talvez eles nem façam, mas enfim, veio isso para resolver algum problema, porque parece que os prefeitos de lá não conseguiram ainda disponibilizar o que seria básico, preferem comprar uma ambulância para jogar o paciente na capital do estado. Mas acho que é interessante. Poderia haver um intercâmbio no âmbito do Mercosul, mas o Mercosul dizem que ele acabou. Então, realmente não sei, essa cooperação internacional deveria ser tentada e feita para que, pelo menos no nosso âmbito, as autorizações e as homologações pudessem ser unificadas. Respondo afirmativamente. Então, muito obrigado, doutora Magda.